Olá, pessoal, bom dia para vocês. Sexta-feira, dia 10 de outubro, 10 de 10 de 2025, último dia de uma semana que vai terminando boa no plano da geopolítica global, porque nós tivemos ontem a assinatura dos velhos inimigos, né? Hamas e Israel, visando ao estabelecimento de uma situação de paz, que não se sabe quanto tempo vai durar. Mas é preciso lembrar aqui que depois de 2 anos exatos, né, porque anteontem foi o aniversário dessa tragédia que é a investida de Israel contra o Hamas, depois de 2 anos, finalmente surgiu uma luz no horizonte, né? E agora de manhã, o exército de Israel já prepara a saída da faixa de Gaza com a promessa de que todos os reféns, os mortos e os vivos, serão liberados até os próximos 3 dias. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acabou de perder o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, uma venezuelana que atua em favor da eleição do seu país, Venezuela, o Trump deve ir até Israel para acompanhar a libertação dos reféns. Está faturando muito, mas não faturou o Prêmio Nobel da Paz, como eu disse, porque saiu agora há pouco e passou longe do Trump. Eu acho que ficaria estranho, né? Embora muitos presidentes americanos que foram guerreiros notórios já tenham ganhado o Prêmio Nobel da Paz, seria muito difícil, né, para o Comitê do Nobel justificar, por exemplo, a escolha de um segregacionista assumido como Trump, né, para receber essa honraria, que é a maior honraria do mundo. Enfim, olha, temos um monte de informações hoje. Ontem foi um dia agitadíssimo. O ministro Barroso finalmente confirmou que vai se aposentar precocemente do Supremo Tribunal Federal. Não está com pressa de nada, vai primeiro fazer um retiro espiritual para purgar, né, a pressão toda que ele recebeu durante esses 12 anos lá no Supremo em Brasília. E foi uma gestão desse tempo, desses 12 anos, bastante prolífica, né? O ministro Barroso, que é um iluminista clássico, ele esteve à frente de muitas cruzadas nas quais o Supremo se enfiou ao longo dos últimos anos, justamente por defender a democracia brasileira. E agora fica a pergunta, quem é que vai ficar na vaga aberta por Barroso? Ontem, o ministro Lula já andou elogiando o advogado-geral da União, Jorge Messias. Mas eu quero lembrar para vocês aqui que o Palácio do Planalto, nas gestões do PT, tem o dedo podre para fazer essas indicações, né? Olha só quem é que foi indicado. Toffoli, que depois negou a Lula até uma saída para ir no velório do próprio irmão, né? E, enfim, Joaquim Barbosa e vai por aí adiante. Vamos ver quem é que vem agora. Tem uma mulher na disputa, tá? Que é a ex-presidente do Superior Tribunal Militar. Ela está na luta, a mulherada está querendo, porque, afinal de contas, o governo Lula tem aquinhoado muito mais homens do que mulheres, né? E, enfim, ele tem um compromisso com a diversidade. E a diversidade de gênero e a diversidade de sexo do governo está um pouco abalada por essas últimas indicações aí na área do judiciário, né? Onde prevalecem sempre os homens. Vamos ver se dessa vez muda isso. Mas os sinais são poucos, né? O jogo de pressões começa no dia de hoje. E a pretensão do presidente é de aprovar rapidamente um novo nome, ou pelo menos de apresentar rapidamente um novo nome, tá? Gente, tivemos ontem aqui o lançamento de Vai para a Argentina, Carajo. Foi um sucesso, 200 mil pessoas já assistiram o filme feito pelo Eduardo Moreira e a Ju Baroni. E hoje o ICL mantém o replay liberado para todo mundo que quiser assistir. Então já vou dar uma dica para você. Nesse fim de semana, se você tiver na dúvida sobre o que assistir, assiste a esse documentário, porque ele é muito importante para desmontar a mentirada que se criou em torno de Javier Milei, né? Esse personagem estranhíssimo que, com uma proposta de arrasar o Estado, tomou o poder na Argentina e está destruindo seu país. E ao mesmo tempo em que é apresentado pela extrema-direita mundial como um mito a ser seguido em vários lugares do mundo, né? Esses são os destaques de hoje, tá bom? E eu espero que você tenha uma ótima sexta-feira, que você levante tranquilo da cama. Daqui a pouco acaba o dia e você vai descansar no fim de semana. Agora eu quero conversar com meu amigo Alex. Bom dia, Alex. Cadê você? Onde é que está você? Estou aqui. Muito bem. Com a camisa do Verdão, do Uberlândia Esporte Clube. Isso aí. Alex, me conte uma coisa, que diabo de contusão tem o Neymar? Que história é essa que tem uma contusão muito estranha? E que contusão é essa?
por favor, e cuidado com as palavras, meu caro Alex. Bom dia, Panuso. Bom dia, comunidade. O Amaral tá afiado aí, com o dedo no bip, né? Ele já tá com o dedo afiado, o Amaral, aqui no bip. Então, Panuso, tem alguns boatos surgindo aí na internet, Panuso, que ele está com a lesão no ânus, porém... A gente fez aquela apuração, eu e Fábio Panunzo, e verificamos que não é nada disso, é apenas uma fake news que o pessoal tá divulgando aí na internet. O que o Neymar tem, Panunzo, nada mais, nada menos, é uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, que teve ali a lesão no jogo contra o Atlético Mineiro lá em setembro, Panunzo. Foi essa lesão mesmo. Essa lesão estranha dele não era verdadeira, então, né? Felizmente, né? Porque pode ser acusar o Neymar de um monte de coisa. Mas... Agora, o Neymar anda às voltas com coisas aí na internet que eu vou te falar, pavorosas, né? Não bastasse a carreira dele que ele destruiu, porque o Neymar não é mais um jogador. O Neymar é um ex-jogador ainda não formalmente aposentado. Mas teve uma história... exatamente. Ele esteve às voltas aí com denúncias com escaramuças em torno de um suposto alcoolismo, não sei o que mais... processou um jornalista, disse que não tem nada de alcoolismo nessa história, não. E agora mas a internet está sendo uma madrasta com ele, hein? Fala sério. Né? Sim, foi muito engraçado. Tanto que na hora que eu vi essa informação, Panuso, eu não acreditei muito. E lembrando que o Neymar ficou de 8 a 12 semanas se recuperando de lesão. E ele mira um retorno na última semana de outubro, entre a primeira semana de novembro. Porém, o Santos tem mais cautela porque ele tá vindo de muitas lesões e tudo. Acho que ele queria ficar um pouquinho de folga, por isso essas lesões, né, Panuso? Você sabe qual é o salário do Neymar lá no Santos, não? Então, Panuso, pelo que eu verifiquei, está um pouco acima de R$1 milhão. Lembrando que ele abateu o valor, porém, nisso ele pegou alguns valores encontrados de patrocínio entre essas questões. Ele abaixou o salário, porém, ele conseguiu uma porcentagem. E o que ele mira mesmo é lá na frente. Se o Santos virar uma SAF, provavelmente ele e o Neymar pai vão tentar comprar e se virar um acionista majoritário ali do Santos. Então, ele já está pensando mais no futuro do que no atual, Panuso. Então, quer dizer, de jogador passa a ser dono do Santos, né? Isso. Passa a ser sócio do Santos. Bom, beleza. O que nós temos sobre futebol mesmo aí? Fora então, a fofocaiada na internet. Hoje é a primeira vez que o ICL vai fazer um pós-jogo. Lembrando que daqui a 43 minutos teremos o jogo entre Coreia do Sul e a seleção brasileira lá em Seul. Será um amistoso que a seleção brasileira está fazendo lá na Ásia. Primeiramente vai ser contra a Coreia do Sul hoje e logo após será contra o Japão. Então, logo após o desperta vai ter o N1 e tudo, mas também vai ter o jogo da seleção brasileira aí nesse amistoso, Panuso. Muito bom, tá ótimo então. Vamos Alex, se precisar, volta com outros comentários aqui para Bora. desmentir certas aleivosias que se falam na internet contra ex-jogadores de futebol, né? Pessoal, então, saiu agora há pouco, saiu às 7 horas da manhã em ponto, o Comitê do Nobel anunciou o vencedor da edição deste ano do prêmio mais importante dentre todos no planeta, né? E deu o esperado, menos pelo Donald Trump, que esperava que fosse ele o vencedor do prêmio Nobel. Ele não quer ficar atrás de Obama, de Woodrow Wilson, enfim, de vários presidentes americanos que ganharam o prêmio Nobel da Paz, né? E ele estava mirando na situação internacional. E realmente aqui é preciso reconhecer, tá? Sem preconceito de nenhuma natureza, que sim, ele deu um jeito de forçar um acordo de paz lá no Oriente Médio. Só que a decisão do Comitê do Nobel já estava tomada, o que poupou esse prêmio prestigiadíssimo de ter um segregacionista assumido, um racista que está destruindo a estrutura interna do seu país e também a ordem mundial, de fazer parte dessa galeria honrosa de pessoas que já mereceram a maior comenda que um ser humano pode ganhar, que é o Prêmio Nobel da Paz. Quem venceu foi esta senhora que você vai ver aí na sua tela, olha. Ela é Maria Corina Machado. Ela é venezuelana, nascida em 1967. Eu vou rapidamente aqui ler para vocês aqui um currículo da Maria Corina e explicar por que foi que ela ganhou o Prêmio Nobel, tá? Alex, pode tirar da tela para mim, por favor? Está aqui nas minhas anotações, olha. Ela nasceu em Caracas, 1967, dia 7 de outubro, portanto fez aniversário agora há pouco, né? Engenheira industrial, formada pela Universidade Andrés Bello. E ela tem especialização em finanças e em liderança pública pela Universidade de Yale, prestigiadíssima, né?
Ela começou a trajetória política em 2002, portanto faz 23 anos, quando ela fundou uma organização chamada Sumate, dedicada à promoção da transparência eleitoral e de direitos políticos dos cidadãos. Essa entidade, Sumate, foi muito importante no referendo contra o Hugo Chávez, né, que mobilizou milhões de venezuelanos. Em 2010, ela foi eleita deputada, foi deputada da Assembleia Nacional, acabou virando a primeira parlamentar a ser mais votada em toda a história do seu país. E ela passou o mandato dela inteiro denunciando lá abusos institucionais, violações de direitos humanos e a quebra das regras da democracia na Venezuela. Em 2014, ela foi destituída do cargo e foi proibida de sair do país, né? E aí ela fundou e coordena o partido VENTE, lá na Venezuela, que é um partido de orientação liberal e membro da Internacional Liberal. Ela enfrentou ameaças judiciais, perseguição política, foi proibida de concorrer a cargos públicos, mas está aí, foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz, vencendo Donald Trump, que deve estar furioso por ter perdido o prêmio justo para uma venezuelana, né? E aí é de se perguntar por que o interesse do Comitê do Nobel sobre a situação da Venezuela, quando nós temos aí um planeta inteiro em ebulição, né? De modo que a indicação da Corina vai certamente suscitar muitas discussões para o futuro. Então essa foi a primeira notícia. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o site do ICL na nossa home, porque nós temos aqui uma síntese do noticiário e vou indicar de novo para você, como eu faço todo dia aqui, que sim, você deve se habituar a de manhã vir aqui no nosso site e ver quais são os fatos do dia, né, para você se agendar aí com o que está sendo discutido. E hoje nós temos essas manchetes aqui, olha, mais uma denúncia contra o presidente do União Brasil, né, o Antônio Rueda. Dessa vez, olha, um apontamento sobre uma intervenção direta dele, intermediando aí negócios que interessavam aos capos do PCC, da máfia do PCC, né? O ICL ouviu 3 fontes para checar essa informação. É uma informação gravíssima e com certeza terá repercussão com isso, né? E todas essas 3 fontes ouvidas pelo ICL confirmaram que o Rueda foi quem convidou um executivo do setor de GLP para uma reunião com Pedro Augusto Leme da Silva, que é mais conhecido como Beto Louco, tá? Daqui a pouco eu leio para vocês aqui tudo isso. Olha, segunda manchete é essa: Haddad acusa Tarcísio de favorecer interesses financeiros em derrubada da medida provisória. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui em detalhes, mas ontem estava uma festa de versões na internet e o Twitter aqui no Brasil virou a plataforma onde tudo acontece no mundo da política, né? Eu mesmo estou lá no Twitter cansado daquele ringue, mas ainda é muito importante observar os movimentos ali. E ontem ficou claro, né, que 2026, embora você não tenha recebido Feliz Ano Novo, não tenha tido a ceia de Natal, né, as festas de Réveillon, mas 2026, sinto informar para você, já começou e está nas ruas por aí. Tem até governador Ronaldo Caiado, lá de Goiás, fazendo propaganda na internet, pegando criança no colo, o que vai valer a ele certamente complicações lá no futuro, porque, né, lançar uma campanha assim com tanta antecedência é abuso do poder político e econômico. Já já nós vamos ver o início das confusões judiciais sobre isso, tá bom? No imbróglio do IOF, da MP do IOF, que foi rejeitada, impondo uma derrota fragorosa ao governo pela oposição anteontem, Lula já tem uma saída. Ele quer porque quer, já que não deu para tirar dos super ricos o dinheiro necessário para pagar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, agora o alvo do presidente Lula são as bets, tá? Quer impor uma taxação muito maior sobre essas empresas que estão envenenando a economia brasileira para tirar daí o dinheiro que vai garantir o pagamento dessa isenção de imposto de renda até 5 mil reais, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver o ringue das redes em torno desse assunto. Olha, destaques secundários aqui nessa coluna do lado direito da página do ICL: emendas PIX de Zanata e Zé Trovão pagam contratos suspeitos de fraude. Paralelamente, nós temos aqui, no campo das relações do trabalho, novos casos reforçando o elo entre trabalho escravo e os maiores frigoríficos do país, tá?
Outro destaque, emendas PIX bancam de forro de isopor em Hospital do Rio a van usada por igreja em Roraima. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso também. Ministros do governo, membros do TCU e senador são cotados para a sucessão de Barroso, dando início aqui ao jogo de especulações sobre quem vai ocupar essa vaga tão importante no Supremo Tribunal Federal. E, por último, nós temos o destaque dando conta de que o Brasil recebeu ontem, quinta-feira, a primeira remessa do Fomepizol, que é o antídoto mais eficiente do que o álcool etílico hospitalar para resolver casos de intoxicação por metanol que tanto preocupam a opinião pública brasileira, né? Esses são os destaques do dia de hoje. E eu vou começar a nossa edição de hoje falando sobre a despedida do ministro Barroso lá do Supremo. Foi uma despedida muito emocionante. O ministro, depois de 12 anos, anunciou que vai deixar a corte, não tem pressa de definir o futuro, talvez não esteja muito preocupado com isso. Enquanto os adversários dele fustigavam nas redes sociais dizendo que ele está correndo da responsabilidade de ser ministro da corte por causa da lei Magnitsky, né? E porque tem um apartamento nos Estados Unidos, o ministro não, está muito sereno, muito seguro, e ontem ele fez uma despedida emocionante. E eu vou colocar para vocês um trechinho do discurso do Barroso. Roda para nós, Alex. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Ao apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso continuado e boas realizações. Assim, amém. Muito obrigado. Embora muito assertivo, né, o que lhe valeu escaramuças com os próprios colegas, o ministro Barroso deixa a Suprema Corte como um ministro muito respeitável. Ele aguentou um rojão incrível ali na presidência do Supremo Tribunal Federal. E só que no mundo de ads das redes sociais, ele está sendo lembrado como o homem que vai se eternizar pela frase "perdeu o mané numa mola", né? Que os adversários dizem que foi uma manifestação de desprezo do ministro, enfim, por uma parcela da população brasileira que estava aflita com o que acontecia com relação aos processos contra Bolsonaro e Companhia Limitada, né? Gente, e agora? Quem é que vai ocupar a vaga deste senhor que se aposenta, né? Há 4 candidatos, pelo menos, cotados, e um desses candidatos é mulher. Eu vou ler aqui para vocês uma matéria da Verinha Rosa, do Estadão, que apurou lá, abrindo aqui esse movimento de especulação em torno dos nomes que vão sucedê-lo, né? E o que é certo mesmo, embora não se saiba se vai ser Jorge Messias, se vai ser, enfim, não se saiba quem é que vai ser, há uma expectativa de que a nomeação seja feita com muita rapidez, né? O ano está acabando, daqui a pouco o Congresso está em recesso, o nome apontado pelo presidente precisa ser sabatinado, mas o que se espera é uma decisão rápida, né? Ao contrário do que tem acontecido durante o governo Lula, que demora demais para fazer essas indicações. O que nos conta a Vera Rosa do Estadão? O presidente Lula elogiou nos últimos dias o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, dando a entender que ele é o seu preferido para ocupar a vaga a ser aberta, ou já aberta, né, com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Há pelo menos 2 interlocutores com quem ele conversou, após ter sido avisado de que Barroso iria se aposentar, Lula disse que Messias estava maduro para o cargo, não se tratando apenas de uma aposta. O presidente afirmou ainda estar ciente da pressão que receberia para nomear outros candidatos, mas não parecia disposto a ceder nessas conversas. Jorge Messias viajou nessa quinta-feira 9 com Lula para Salvador e já teve uma conversa reservada com ele. O assunto da conversa não foi divulgado. Quem é Jorge Messias, que você conheceu, foi apresentado ao país como o Bessias, né, que a ex-presidente Dilma Rousseff dizia num telefonema que Sérgio Moro ilegalmente divulgou, que iria levar a Lula o ato de nomeação dele para um ministério para evitar a sua prisão quando ele estava sendo perseguido
por Sérgio Moro. Esse Messias é o Jorge Messias, que virou o advogado-geral da União, o AGU. E ele tem uma relação de estrita confiança com o presidente Lula, com o senador Jacques Wagner e também com o ministro Fernando Haddad. Continua aqui a Vera Rosa na sua matéria. No ano passado, Messias quase chegou à corte, mas Lula optou por Flávio Dino para o lugar, que antes era ocupado pela ministra Rosa Weber, sob o argumento de que, então, o ministro da Justiça tinha um perfil jurídico e também político. A escolha de Lula para o Supremo é crucial nesse momento da relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso, quando o governo tem sofrido sucessivas derrotas, né? E muitas delas vão acabar sendo judicializadas. Na prática, em um cenário de turbulência como o atual, o Supremo é que tem atuado para dar governabilidade ao presidente da República, tá? E aí começam, né, as especulações sobre isso, porque o que não falta é candidato. Ontem eu ouvi de tudo aqui, Cacai, o Marco Aurélio do Grupo Prerrogativas, está todo mundo aí na fila esperando por uma chance de ocupar essa cadeira de ouro, né, que é a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, isto posto, vamos prosseguir com o nosso noticiário. Vamos começar aqui pelos destaques na capa do ICL. A notícia é gravíssima, ela diz respeito ao Antônio Rueda. O Antônio Rueda foi denunciado aqui no ICL pelo piloto do avião onde voavam os cabeças da lavagem de dinheiro do PCC, e agora se sabe que o Rueda também andou intermediando reuniões entre PCC e empresários do setor de gás, tá? Esse Rueda é rápido nas articulações dele, né? Vamos ver aqui o que é que nos diz, o que é que nos conta essa reportagem, tá? A manchete você está vendo aí, Rueda esteve em reunião com o chefe de esquema do PCC, que negociava a venda de empresa de gás, informação confirmada ao ICL por 3 fontes, tá? Matéria do Flávio VM Costa, da Alice Maciel do ICL Notícias, e que eu passo a ler para vocês aqui. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, atuou como intermediário em uma negociação para a venda de uma empresa de gás de cozinha ligada à dupla acusada de comandar um mega esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, de acordo com 3 líderes do mercado que pediram anonimato por temerem represálias. Conforme esses relatos ouvidos pelo ICL, em abril de 2024, Rueda convidou um executivo do setor de gás liquefeito de petróleo para uma reunião em Brasília. Com quem? Com Roberto Augusto Leme da Silva, que se apresentou na ocasião como investidor de uma empresa chamada Tanque Gás. Um mês depois, os ativos da empresa foram vendidos para uma firma de São Paulo, a Consigás. Roberto Leme, que todo mundo conhece como Beto Louco, e Mohamed Hussein Murad, que é o primo do PCC, né, são apontados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como líderes de uma rede de lavagem de dinheiro por meio de fraudes fiscais no setor de combustíveis e o uso de fundos de investimento da Faria Lima, por meio de fintechs, né, e de bancos de investimento que gerenciam os fundos dessa gente. Uma investigação do ICL Notícias revelou que os 2 suspeitos também atuavam no mercado de GLP, conhecido como gás de cozinha, né, mais popularmente. Beto Louco, Primo e Rueda viajavam em jatos executivos operados por uma mesma empresa de aviação, uma empresa chamada TAP, Táxi Aéreo Piracicaba, segundo depoimentos prestados à PF pelo piloto Mauro Matozinho, que nós, em primeira mão, ouvimos aqui no ICL. Ex-funcionário da TAP, o Matozinho afirmou que o presidente do União Brasil é o sócio oculto de 4 aeronaves ligadas à empresa, o que Rueda negou em seguida. Procurado pela reportagem, Rueda também negou ter participado de qualquer reunião realizada com Tanque Gás. Porém, ele não respondeu se conhece ou não conhece Beto Louco ou Primo, apesar de ter sido perguntado 3 vezes a respeito. O que ele disse foi o seguinte: repudio de forma veemente essas insinuações levianas e politizadas. Desconheço qualquer reunião ou tratativa mencionada e nego categoricamente qualquer vínculo com o que foi citado, afirmou Antônio Rueda. Nunca tive relação sobre esse tema, não conheço essa empresa, não considero sério esse tipo de ilação. Trata-se de uma tentativa de criar fatos inexistentes sem base ou responsabilidade. Minha trajetória empresarial e política é pautada pela transparência, responsabilidade e trabalho, completou aqui o chefão do União Brasil. A reportagem voltou a questionar Rueda ontem sobre a reunião, uma semana depois do primeiro contato. O presidente do União Brasil não respondeu, também procurados os advogados de Beto Louco e Primo não responderam. Portanto, segue aqui, né, esse assunto gravíssimo
nas páginas do nosso ICL, tá? Vamos passar agora, gente, para a guerra que está aberta na internet. Daqui a pouquinho nós vamos ter conosco o Lula Costa Pinto. Ele entra às 7h30 e eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo hoje na internet, né? Como se sabe, o governo foi derrotado, né, na votação da medida provisória 1303 e perdeu assim o mecanismo de financiamento do maior benefício concedido por ele ao longo de todo o governo, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ora, algumas pessoas atuaram muito para imprimir ao governo e para impor ao governo essa derrota. E uma delas, com certeza, foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Que está sendo, não por acaso agora, chamado de defensor dos super ricos. E é mesmo, porque afinal de contas, a aplicação do IOF a essa cesta de investimentos, que era, como era proposto na medida provisória, ela era exatamente para tirar dos super ricos um pouquinho de nada do dinheiro que eles ganham para financiar a base da pirâmide tributária, né? E houve uma participação efetiva de Tarcísio. Mas o Tarcísio não quer que se fale sobre isso. E ontem ele estava todo nervosinho na internet, falando lá cobras e lagartos, dizendo para o ministro Haddad ter vergonha de algo que ele mesmo fez, tá? E nós vamos mostrar para vocês quem é que fala. Não foi Haddad que disse que o governador de São Paulo trabalhou defendendo o super rico, não. Foi o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o líder do partido que quer porque quer ter Tarcísio como quadro seu para disputar uma eleição presidencial. Então, eu vou começar pelo chilique do Tarcísio ontem na internet, grosseiramente dizendo que faltou vergonha ao ministro Fernando Haddad. Roda para nós, por favor, Alex. Pessoal, a gente está aqui numa agenda no interior, trabalhando firme aqui em prol do estado de São Paulo, mas deixa eu interromper vocês um minuto, porque paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação por parte do PT. Ofensas, mentiras, nas redes sociais, tudo certo, nada diferente do que a gente sempre viu no PT. A estratégia do PT sempre foi essa: vender um mundo perfeito na publicidade, gastando o seu dinheiro para isso, para espalhar também medo, o ódio em cima de quem pensa diferente deles. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que beira o absurdo. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença. É isso que a gente está fazendo, por exemplo, com a tabela SUS paulista, que está revolucionando a saúde do Estado. É isso que a gente está fazendo, trazendo tecnologia para combater cada vez mais o crime organizado, gestão séria, entregando obras que estavam paradas, enfrentando problemas de décadas, como a questão do Rodoanel, o metrô da linha 17, aquele metrô da Copa, a Cracolândia. Agora, ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros, cortem gastos, pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, que é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Bom, então vamos lá, vamos começar a botar os pingos nos is aqui, porque muito do que o governador falou aí é mentira, né? Primeiro que a acusação não partiu do PT. Então vamos esclarecer logo esse ponto aqui para depois a gente falar dos outros, tá? Quem disse que o governador Tarcísio de Freitas estava se empenhando para proteger os super ricos desses tais 10 impostos, na verdade é um imposto só, essa é outra informação errada. É só o IOF, ele incidiria por 10 tipos de aplicações sobre as quais ele hoje não incide. Então é só um imposto, não era 10 impostos. Todos eles tirando dos mais ricos para dar um pouquinho desse imposto para os mais pobres do país, né? Mas vamos ver agora, então, quem foi que disse, junto com o Carlos Zaratini, que é do PT e foi o relator da MP 1303, que o Tarcísio é que tinha liderado a banda, era o maestro dessa banda que impôs a derrota ao governo e a vitória aos super ricos que não vão mais precisar pagar imposto sobre operações financeiras. Com a palavra, Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Roda, Alex, por favor. Eu quero agradecer alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal estado do país, um estado que ele vem enfrentando
o crime organizado como poucos governadores. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro, para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil, contra aumento de impostos, contra um Brasil inchado, uma máquina pública que não há dinheiro que aguente para bancar a mamata de tanta esquerdalha mamando nas tetas do governo. E é isso que nós vamos continuar lutando aqui. É por um Brasil com menos impostos. Menos impostos para quem é rico, né? Porque quem é pobre paga imposto pra caramba, né? É impressionante isso. Alguém que diz que o contribuinte está mamando nas tetas do governo, quando, por exemplo, o governo é muito generoso com setores que sabotaram essa história do imposto de renda, da restrição, da isenção até 5 mínimos, né? Por exemplo, só o agronegócio, que é poderosíssimo, ganha mais de 60 bilhões de reais por ano de subsídios, né? Em equalização de taxas de juros concedidas a quem planta e a quem colhe commodities, porque não é bem comida, são commodities, tá? A soja é uma commodity, tá? Bom, vamos lá. Reação do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad ficou pé da vida com essa história de ser chamado, de dizer que faltou vergonha ao ministro Fernando Haddad. Muito mais diante de uma falsificação como essa que o governador cometeu, de acusar o PT de estar fazendo campanha contra ele, quando é notória a atuação, como vocês viram aí, a partir do que nos disse o Sóstenes Cavalcante. Vamos ver o que foi que o Haddad respondeu para o governador nervosinho, Tarcísio de Freitas. Roda. Faz poucos dias o Brasil deu um passo histórico. Todos acompanharam. Com a força do povo nas ruas, a PEC da blindagem foi enterrada e nós aprovamos a nova tabela do imposto de renda. Uma conquista que zera o imposto de quem ganha até 5 mil e alivia o bolso de quem ganha até 7.300. Como você sabe, para permitir essa conquista, o governo escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais justo. A conta da isenção será paga pelos super ricos. Avançar com responsabilidade na direção da justiça social requer equilíbrio e coragem. Não adianta dar com uma mão e tirar com a outra. Para verdadeiramente garantir direitos e combater as desigualdades, é preciso também enfrentar privilégios. Com esse mesmo intuito, apresentamos a medida provisória 1303. Para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026, a medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada. Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados. É a resposta do ministro Fernando Haddad a essa acusação do governador Tarcísio de Freitas. Você entende o clima eleitoral por trás desses movimentos todos? Bom, mas vamos mostrar uma última reação e depois eu vou chamar o Lula Costa Pinto para nos ajudar a entender esse momento político, tá? O presidente Lula também falou ontem e falou grosso. Roda para nós, Alex, por favor. Eu estou muito otimista. Eu tenho a convicção, Juliana, que nunca houve na história do Brasil, te digo isso olhando assim nos teus olhos e dizer ao povo da Bahia, nunca houve na Bahia política de inclusão social e nunca houve no Brasil que chegasse perto daquilo que a gente está fazendo de inclusão social. E é exatamente essa inclusão social que faz com que as pessoas mais pobres subam um degrau na escala social. Um degrau. E aí eu fico muito triste porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. É engraçado porque o povo trabalhador paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. E os ricos não querem pagar 12%, não querem pagar 18%. Então eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro. Derrotaram a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, tirando mais dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres. Foi isso que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Muito bom. Temos aí, então, todos os lados importantes envolvidos com essa questão e agora eu vou chamar o nosso lado aqui, o nosso Lula, o Lula Costa Pinto. Bom dia, Lula. Cadê você? Tudo bem, Lula?
Tudo bem, Fábio, né? Obrigado por me chamar depois do outro Lula, né? Do seu xará, né? Aliás, uma homenagem prestada pela dona Lindu a você. Você viu que essa semana o Lula falou sobre o pai dele, né? Pela primeira vez. Foi uma coisa bem, inclusive, bem emocionante, falando como o pai abandonou a mãe. Enfim, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Vamos prestar atenção ao momento presente, que já está muito controvertido, né, Lula? Lula, antes de você começar, eu quero te mostrar um outro vídeo. Quero ver como é que você analisa isso aqui, porque eu achei uma curiosidade. Esse vídeo é de ontem, não é de hoje, tá? Eu vou colocar mais por uma curiosidade. Tem governador fazendo campanha aberta, tá? Não é só campanha nos bastidores, é campanha mesmo. Olha só o que o Ronaldo Caiado fez, a peça que botou na internet. Vai dar um problemão para ele isso aqui. Mas roda aí, Alex. Já que ele quer, a gente vai assistir. Se eu for eleito presidente da República, eu vou subir a rampa do Planalto só com criança. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. E não tem nada mais gratificante na vida do que isso. Se Deus me der essa oportunidade, eu vou subir a rampa do Planalto só com criança. Não vou querer ninguém do meu lado que não seja criança, para eu poder chegar ali dentro. Eu acho que é isso que dá esperança, né? É isso que motiva. A gente sai daqui com uma outra energia, com a responsabilidade maior. Pois é, Lula. Depois de abraçar a criança, o próximo passo é começar a comer pastel de feira, né? Não, isso dá um problema, tá? Eu sei de uma pessoa que trabalhou com o ex-governador, presidente da Arena, ex-governador de Minas, que dizia que a Arena era o maior partido do Ocidente. O Magalhães Pinto? Não, Magalhães Pinto não, anterior ao Magalhães Pinto. Francelino Pereira. Francelino. Né? Uma pessoa que trabalhou com o Francelino Pereira e num evento de campanha, o Francelino adorava abraçar criança e tal. Aí ele pegou o que seria uma criança, levantou assim no colo e quando viu era um anão. Né? E o Francelino não sabia o que fazer. Aí entregou, bravo, aquela pessoa que estava nos braços dele para o assessor que estava ao lado. Né? Foi uma situação constrangedora. O Caiado pode acabar incorrendo nesses erros de campanha, nessas gafes de campanha. Agora, só para um dado, o Caiado promoveu um outro gesto de campanha ontem, nessa corrida desesperada para ser ele o candidato sagrado pela direita, pela extrema-direita, tá, Fábio? Ele esteve com o ministro Gilmar Mendes ontem e teve uma conversa longa, eles são amigos, tá, de longa data, e ele fez várias ponderações para o Gilmar Mendes de por que o Bolsonaro não pode começar a cumprir a sentença em regime fechado e em penitenciária, em qualquer lugar que seja fora da casa dele, porque disse que a saúde dele está fragilíssima, que ele não tem condições de ir para uma penitenciária, que ele precisa cumprir toda a pena, toda a parte do regime fechado em casa. Então fez um apelo para ser ouvido não só pelo Gilmar, mas para que o Bolsonaro se condoa desses gestos dele e passe a tratá-lo como um player nessa extrema-direita. Essa é a guerra do Caiado. É se tornar um player dentro do seu próprio lado, né? Porque ele não é ainda. Ô, Lula, agora, nas manifestações de ontem, nessa guerra, principalmente da parte do Tarcísio de Freitas aqui, porque a intenção do Tarcísio de se livrar dos estereótipos que ele mesmo vai colecionando ao nome dele, é algo que chega a ser comovente, né? E é só bobagem, é uma coisa impressionante como alguém consegue errar tanto quanto o governador de São Paulo, sendo que a última dessas bobagens é justamente esse movimento de sabotagem dessa PEC que vai financiar a renúncia fiscal dos que vão deixar de pagar imposto de renda. Agora, a campanha começou, né? Está deflagrada a campanha, está nas ruas aí, de lado a lado. E aqui não tem para ninguém. Quer dizer, está a esquerda, a direita, todo mundo se batendo, já pensando só mesmo na eleição de 2026, né? E suprimimos o Réveillon, porque 2025 não acabou ainda, né? Exatamente, não. 2026 já está na rua, né? Todos esses gestos e reorganizações de campanha mostram isso,
E tem um dado nessa fala do Tarcísio. Eu acho que a gente tem que observar por que Tarcísio escolheu o ministro Haddad, que provavelmente disputará a eleição para o Senado por São Paulo, e não o presidente Lula como alvo, né, da sua eclosão de maus bofes, né, ontem nessa fala que ele promoveu. Porque o governador Tarcísio de Freitas está focado na reeleição para o governo de São Paulo. Quem luta para que Tarcísio assuma a candidatura a presidente é esse pool de partidos da extrema-direita, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, né? Esse grupo. Você não vê nesse grupo o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, né? O Marcos Pereira está calado, está na recolha, está no recuo da maré, porque o Marcos Pereira, primeiro que ele sabe que se o Tarcísio for candidato a presidente, ele sairá do Republicanos, ele irá para o PL, como está posto e colocado pelo Bolsonaro e pelo Valdemar da Costa Neto, né? Então, quem está empurrando o Tarcísio para a eleição presidencial é esse pool, né, de presidentes de partidos da extrema-direita. E o próprio Tarcísio, ao trazer o Haddad para o palanque nessa fala de ontem, deixou claro que o foco dele é São Paulo. A resposta do Haddad foi precisa, né? A resposta do Haddad vai justamente em linha com o que o presidente Lula falou ontem. E aí eu vou entrar já aqui no tópico que eu quero falar, Fábio, que a gente tinha combinado, que é o seguinte: como o presidente Lula está governando neste momento. Depois da derrota da MP 1303, né, o presidente Lula, conversando com dois aliados internamente, disse: olha, não me derrotaram nem deram recado algum, né, para mim. O que está acontecendo é que essa MP promovia justiça social, esse pessoal da direita está mostrando ao povo como eles pensam, quem eles protegem. E o povo sabe que o governo precisa investir mais nos programas sociais. O povo entende tudo e depois dá o seu recado nas urnas. Então, essa foi a maneira como o presidente Lula leu a quente a derrota que o seu governo recebeu, né, no plenário da Câmara dos Deputados, com a retirada de pauta da MP 1303, que promovia todos aqueles ajustes sociais que o Haddad falou aqui no vídeo que você trouxe. Agora, quem é esse Lula deste momento? Veja bem, a gente vinha numa escalada de boas notícias, numa escalada de pacificação do ambiente político, porque o governo vinha colhendo ótimos resultados, como vem, tá? Na diplomacia, na economia, nos indicadores sociais, como do desemprego. Nós, na semana passada, tivemos a divulgação do terceiro mês consecutivo em que o índice de desemprego fica abaixo de 6%. Isso não acontecia desde 2012 na série histórica, e isso configura um país a pleno emprego. Um país a pleno emprego, um ano antes da eleição, né, e muito diferente daquele quadro de caos econômico que se pintava. E foi por isso que produziram aquele resultado da MP 1303 para criar artificialmente uma situação econômica de agenda negativa para o governo, porque essa é a única coisa que restou para eles, é brigar por um país que se desestruture. É o jogo do quanto pior, melhor. Agora, o presidente Lula está num momento de alta satisfação pessoal, Fábio.
Por quê? Porque ele acha que as poucas mudanças que ele fez no ministério dele há alguns meses, mudanças que demoraram a ser feitas, foram cruciais para que ele estivesse agora colhendo esses resultados positivos. Ele considera que a troca, a colocação da Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais, no lugar do ministro Alexandre Padilha, que foi deslocado para a Saúde, aonde está pleno, né? Se você pega o ministro Padilha, né, sentado naquela cadeira de ministro da Saúde, o que ele vem fazendo nos últimos meses, não só do ponto de vista público, mas também no atendimento aos parlamentares, desmontando as bombas que o Centrão deixou lá dentro quando exerceu o Ministério da Saúde com o Ricardo Barros, desmontando as bombas que são bombas administrativas, que têm laços com atos de corrupção que foram cometidos lá dentro, mas também no atendimento de emendas parlamentares. Isso é notável, porque ele tirou da sala um bode político de alta octanagem contra o governo dele. A ministra Gleisi, dentro do Palácio, com a experiência de articulação política que ela tem e, sobretudo, com o diálogo que ela tem mais à esquerda, com os partidos da base e dentro do próprio PT, tem sido muito importante para uma reorganização política. Isso sem falar na comunicação. Quer dizer, a chegada não é só do Sidônio Palmeira, é do Sidônio Palmeira com o Laércio Portela na Secretaria de Imprensa. Isso destravou completamente o diálogo, primeiro do presidente com os veículos de comunicação, seja os veículos da mídia tradicional ou familiar, como alguns chamam, né, seja da mídia independente. Né? Você vê que o presidente Lula está mais presente em diversos programas, há uma representatividade regional nessa escolha dele de para onde falar, mas, sobretudo, o que o presidente fala, os discursos presidenciais, as mensagens presidenciais têm uma lógica, têm uma estrutura, não se comete erros, né, como foram cometidos, tá, nos 2 primeiros anos desse terceiro mandato. Então, ele considera que essas 4 alterações, que são poucas, dentro de uma equipe tão grande, né, e o reconhecimento público que a linha de atuação internacional dele estava correta, né, vinda pelo ministro Celso Amorim e pela capacidade que eu acho assim inigualável de negociação do ministro Mauro Vieira, fazem com que o presidente Lula esteja, neste momento de início da campanha de 2026, flanando, né? E que o resultado dessa derrota da MP 1303 se converta, na verdade, no início da plataforma política que ele vai defender na campanha no ano que vem. Aqui, porque para a gente poder andar com o programa, olha só, no site HJUR hoje nós temos aqui, olha, 4 nomes, né, que estão sendo cogitados aí, porque já começou enfim, a indústria de apostas aqui. Quem são esses aí? O primeiro aí, mais à esquerda, é o Jorge Messias. Depois nós temos o Bruno Dantas, né, ministro do TCU. Aí nós temos o senador Rodrigo Pacheco e a atual presidente do STM, a ministra Maria Elizabeth Teixeira da Rocha. Desse, quem é que tem mais chance de virar ministro do Supremo? Na sua opinião. Olha, Fábio, na minha opinião, eu vejo 2 candidatos aí, tá? O Rodrigo Pacheco, se o presidente Lula precisar de uma decisão política, né, e com fácil aprovação do Senado, né, ou o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, que é o candidato do coração do presidente, é a pessoa que ele realmente tem confiança de colocar lá. Eu não vejo o Bruno Dantas, ministro do TCU, como um nome nesta lista atual.
O Bruno Dantas foi um nome no passado, na época da indicação do ministro Zanin, né? O Bruno Dantas, naquele momento, era presidente do TCU e tinha toda uma articulação, até com o João Camargo, né, que era da CNN, que é da Rádio Transamérica, do Grupo Esfera, né, que é sogro do Bruno Dantas, né? Mas neste momento o Bruno Dantas saiu desse grupo, né? Eu não vejo ele como candidato. Agora, acho que o Bruno Dantas tem desculpa, eu acho que o presidente Lula pode ser levado a ter que indicar uma mulher, né? E entre as que estão colocadas, eu acho que tem duas, né, que podem surgir como ministeriáveis para o Supremo. A advogada, jurista, Carol Proner, né, que é esposa do Chico Buarque, não por ser esposa do Chico Buarque, mas porque ela é uma advogada espetacular, né, e a ministra Simone Tebet, né. É possível, mas eu não acredito. É possível, só se houver um lobby feminista muito grande. E colocaria aí, correndo por fora nessa lista, a advogada também, Dora Cavalcante, a Dorinha Cavalcante, que trabalhou com o ministro Márcio Tomás Bastos e que é uma batalhadora dessa área jurídica. Olha, um abração para você, obrigado, bom fim de semana, tá? Vamos acompanhar aqui de perto esse movimento todo, porque vai ser lobby contra lobby nessa indicação aí. Não será uma vaga fácil, que o Lula promete resolver rápido. Então, bom dia para você, bom fim de semana para nós todos, tá? Obrigado, Fábio, abraço, bom fim de semana. Para nós. Bom, pessoal, começam também as especulações sobre como o governo vai se virar agora para tapar o rombo de mais de 35 bilhões de reais em 2 anos para financiar a isenção do imposto de renda, né? Já que o Congresso não permitiu ao governo cobrar imposto de renda dos super ricos, restam algumas alternativas e elas já começam a aparecer nas páginas dos jornais. Vou mostrar para vocês, olha, essa manchete aqui, PT apresenta um projeto para aumentar taxação das bets de 12% para 24%. Quer dizer, nesse setor que está envenenando a economia brasileira, pode estar aí a solução para resolver o financiamento da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Vamos ver do que trata isso aqui rapidamente. A bancada do PT na Câmara apresentou nesta quinta-feira projeto de lei para aumentar a taxação sobre o mercado de apostas de 12%, que é o percentual atual, para 24%. O texto também determina a destinação da arrecadação, prevendo que a Seguridade Social vai receber 12% desses recursos. A apresentação do texto durante a tarde de ontem foi antecipada pelo jornal que eu estou lendo aqui, que é o Valor Econômico, e a elevação da taxação de 12% para 18% estava originalmente prevista na MP 1303 e foi retirada pelo relator, o deputado Carlos Zaratini, por pressão do Centrão. Ou seja, ficou muito evidente, né, que esse setor, que é um segmento tão novo da economia brasileira, que nasceu de uma forma desordenada, ainda está em fase de regulamentação, já tem o lobby mais influente e maduro do Congresso Nacional. Se você perguntar por quê, de onde sai tanto poder político, primeiro, pelo óbvio, né, você vê o comportamento dos parlamentares, e segundo, pela estimativa de quase 300 bilhões de movimento financeiro desse segmento de apostas ao longo desse ano. É tanta grana que o comércio está reclamando, dizendo que as empresas de bet estão drenando a renda das famílias e tirando dinheiro que seria destinado ao consumo, né? E é um absurdo. E é aí que o governo pretende buscar o valor, o PT, né, no caso, que o PT oferece como solução para que o governo vá lá e encontre o dinheiro necessário para pagar a brecha, o rombo que vai ser aberto, na verdade, com a concessão dessa isenção, né? E aí tem várias manifestações aqui. Eu vou ler para vocês um trecho de uma fala do Lindbergh Farias sobre esse assunto. Essa proposta de lei aumenta a tributação brasileira sobre as bets e a um patamar mais elevado do que a média das demais atividades, que justifica pelo fato de que as bets são uma atividade nociva à saúde e à economia familiar. Contudo, é importante salientar que mesmo com o aumento proposto, a alíquota brasileira ainda ficará abaixo da alíquota de outros países, como, por exemplo, a França e a Alemanha, disse o Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, né? A ideia do PT, diz aqui o Valor com essa proposta, que tem como autoria toda a bancada,
é a de mobilizar a opinião pública para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, a coloque em votação e, dessa forma, pressionar o Centrão, que é contrário ao aumento da taxação, a aceitar mais imposto sobre esse segmento, tá? Então é isso, a proposta do PT que está rolando. Quer saber do Alex? Nós temos a Amanda, se teremos a Amanda pronta? Tá, nós estamos aqui, é porque eu tenho uma reportagem para apresentar para vocês aqui, que eu vou pedir para a própria autora da reportagem, que é a Amanda Miranda, conversar com a gente aqui, tá? Olha aqui, uma outra informação sobre isso, aqui no site do ICL, o governo avalia cortar Bolsa Milionário para substituir a MP do IOF. O que é isso? Vamos ver aqui matéria do Kleber Lourenço. Com a derrota da MP do IOF no Congresso, o governo Lula busca uma alternativa para evitar uma perda bilionária de receita, recompor o espaço fiscal. A solução em análise do Ministério da Fazenda e da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara é cortar parte das renúncias fiscais que drenam cerca de 800 bilhões por ano dos cofres públicos. A estratégia defendida pelo presidente da CFT, Rogério Correia, do PT de Minas, é acelerar a votação do relatório da subcomissão temática que propõe triagem nos investimentos e nos subsídios tributários. O texto deve ser apreciado já na quarta-feira e servirá de base para o PLP 182/2025. É aquele que reduz linearmente os incentivos e define responsabilidade solidária para plataformas e bancos que operem com apostas não autorizadas. Correia afirmou que o governo analisa ainda medidas que mantenham o foco em tributar grandes fortunas e proteger programas sociais. Ele diz o seguinte: as hipóteses que o governo está vendo nisso são no sentido de continuar a proposta de taxação dos ricos e de não permitir cortes nos programas sociais. Então, uma das hipóteses que nós vamos ver é colocar para andar projetos que dizem respeito à diminuição da renúncia fiscal e de benefícios fiscais. Eu falei agora há pouco para você que só a agricultura brasileira, a grande agricultura, consome aí 60 bilhões de reais, dá para pagar 2 vezes essa isenção do imposto de renda, né, de subsídios por equalização, para equalização de taxas de financiamento, tá bom? Outra notícia aqui, bom, temos a Amanda, beleza, então vou para ela aqui porque nosso tempo está curtinho e eu quero botar a Amanda aqui de qualquer jeito. A Amanda traz para a gente uma informação, bota na tela, por favor, Alex. A Amanda traz uma informação de que essas emendas PIX, né, de 2 deputados lá de Santa Catarina, estão sendo desviadas numa pequena cidade, né, em programas de asfaltamento. Deixa eu chamar a Amanda. Amanda, cadê você, Amanda? Bom dia, tudo bem, Amanda? Bom dia, meu querido, tudo bem? Que prazer estar aqui. Bem-vinda aqui ao Desperta. Tirei a Amanda cedo da cama hoje, na verdade ela já estava fora da cama fazia tempo, né? Amanda, me explica, o que as emendas PIX da Zanata e do Zé Trovão têm com esses contratos? E conta para nós como é que o dinheiro sai do bolso do contribuinte via emenda PIX e acaba indo para esquemas através de empresas prestadoras de serviço. Com você. Bom, a gente está aí numa fase de ter acesso... Áudio? Tá ouvindo? Estamos sem o áudio da Amanda. Alex, dá para resolver? Vamos ver. Pode falar, Amanda. Dá para ouvir? Então, eu gosto de dizer que o Flávio Dino, ele deu a chave para a gente de um grande baú aí para a gente destrinchar esse orçamento secreto, né? E no caso dessas emendas que eu trouxe agora, envolvendo a Júlia Zanata e o Zé Trovão, elas fazem parte de um combo aí de contratos que estão sendo rigidamente investigados por 2 tribunais de contas, o da União e o do Estado de Santa Catarina. E nesses 2 casos, a gente está falando de 2 cidades muito pequenas, uma que é Canelinha, que fica aqui perto da Grande Florianópolis, na região da Grande Florianópolis, e uma que é Laguna, que é no litoral sul, muito conhecida pelo carnaval, pela praia, pelos botos. E essas cidades, elas têm contratos sendo executados com uma empreiteira, com uma empresa de pavimentação, que é chamada de Qualidade Mineração, que vem recebendo sucessivamente verbas via emenda PIX desses mesmos deputados e de outros deputados bolsonaristas do estado. Nesse caso que a gente está trazendo hoje, a gente fala de 2 contratos que têm suspeitas gravíssimas de superfaturamento, de danos ao erário, e eles utilizam, por exemplo, o recurso de ficar
aditivando o contrato com a desculpa de que existe a inflação, de que os preços estão mais altos, e eles acabam usando materiais de baixa qualidade para usar também nesses projetos que são tão importantes para a população. A gente tem ruas que precisavam de sistemas de drenagem e de pavimentação adequados e que tiveram obras de péssima qualidade, para fazer um trocadilho com o próprio nome da empresa, né? E que foram entregues para a população em condições quase que precárias. Então, é uma situação muito grave que o orçamento secreto agora nos dá a chance de conhecer. Agora? Só que hoje o áudio está complicado. Mas, Amanda, eu estou dizendo que nós não temos, infelizmente nós não temos mais tempo, mas a próxima vez a gente vai ter mais tempo para você, prometo, tá bom? Obrigado pela sua matéria. Bom dia para todo mundo. Bom dia, gente. Amanda Miranda, e você pode ler a reportagem dela no nosso site, aqui no iclnoticias.com.br. Está acabando, só quero dizer para você que não conseguiu ver o espetacular documentário feito pelo Eduardo e pela Ju Baroni, Vai para a Argentina Carajo, que o replay está aberto. Então, vá ao nosso site, procure lá o link, tá bom? Ou você pode ir por aqui, olha, icl.com.br/reprise, mas não deixe de assistir, tá? Não perca a oportunidade de entender como é construído o mito do Milei, tá? Essa fake news global que a extrema-direita apresenta como um grande sucesso de administração da economia argentina, mas que, como demonstra muito bem o Eduardo Moreira, não passa de um blefe, tá? Um blefe que está levando a Argentina ao colapso econômico. Gente, bom dia para vocês, boa sexta-feira, obrigado pela audiência. A gente se encontra aqui na segunda-feira às 7 da manhã. Tchau, bom fim de semana para todo mundo. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai para a Argentina e entenderam por que Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme.